Todos, é um prazer tê-los aqui em mais um Café com o CLP. E hoje nós temos o convidado muito especial, o João Amoedo, que é o fundador do Partido Novo, foi um candidato presidencial em 2018 e agora está aqui nessa luta para unir o Brasil em torno do centro, e evidentemente ele pode ser uma das opções dessa união do centro. Então aqui nós estamos conversando sempre com as pessoas que representam esse polo democrático, para que nós aqui do CLP possamos conhecer melhor as ideias, as propostas e, evidentemente, os desafios de construirmos essa candidatura do polo democrático. Bom dia, João, prazer tê-lo aqui no Café do CLP. Felipe, bom dia a todos aí que estão conosco, um prazer estar aí, muito obrigado pelo convite. Como eu estava falando antes, quer dizer, conversar com a CLP é muito bom, acho que vocês têm feito um trabalho excepcional e, assim, dentro do que a gente precisa fazer para o Brasil, uma agenda aí que precisa ser implementada de reformas, ganho de eficiência, uma série de coisas que a gente vai ter oportunidade de conversar aí durante o bate-papo. Mas, assim, de novo, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Obrigado, João. Bom, então vamos começar com justamente a pauta das reformas. O Novo é um grande parceiro do CLP, praticamente em todas essas grandes reformas estruturantes. O Novo está com o CLP, né? O Thiago Mitrô está liderando agora o movimento lá da reforma administrativa, o Vinícius Poit, enfim, toda a tua bancada aí está sempre muito próxima de nós. Então, eu queria começar a discutir. Você acha que tem alguma chance de aprovarmos essas reformas estruturantes do Estado, como administrativa e tributária, ou apenas nós temos que marcar posição para evitar que pautas bombas surjam e nós terminamos aqui o ano fazendo uma reforma que eles chamam de administrativa e, na verdade, é nada, é uma reforma que não ataca os principais problemas estruturantes do país. Como você está vendo essa questão, principalmente do avanço das reformas nesse ano? Felipe, infelizmente, eu acho que pouca coisa acontecerá, né? A reforma administrativa, como você bem colocou, se vier a ocorrer, vai ser algo que não trará os impactos necessários, tanto de eficiência, de aumento de eficiência do Estado, quanto também redução dos custos. E a tributária, o que está se falando é muito no fatiamento, né? Eu acho que o grande problema é que o presidente da República ele não tem segurança, ele não confia nessas reformas. Isso não são prioridades para ele, né? A prioridade, como a gente tem visto, tem sido a busca da reeleição e, obviamente, essas reformas mexem com interesses que foram criados ao longo do tempo no Estado brasileiro, né? Aquela velha discussão que a gente sempre tem dito, que muitos pagam a conta para poucos privilegiados. E essa reforma busca, na verdade, inverter esse modelo. Como isso acaba afetando os acordos políticos, eu acho que muito pouca chance disso acontecer. E, se acontecer, vai ser basicamente para dar uma sensação de que elas passaram, mas nada terão de relevante, né? Eu acho que o que a gente precisa, inclusive, no debate das reformas, é começar por que elas são necessárias, né? Qual o objetivo delas, né? Quando a gente vê o Brasil aí hoje com 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas que, em pesquisa recente, disseram que não sabem o que vão conseguir comer no dia seguinte, quer dizer, essas reformas todas têm por trás exatamente isso. Uma das causas principais é o combate, um dos desafios principais é o combate à pobreza, né? Então, eu acho que não há esse entendimento, não há essa venda, não há essa dedicação por parte do governo. E, assim, então, acho que, apesar de todo o esforço, o desejo todo que a gente gostaria que isso acontecesse, acho muito pouco provável que isso venha a acontecer, né? E acho que, por isso, o foco tão grande que se tem hoje mesmo, aí há mais de um ano, nas eleições para 2022, né? Porque eu acho que a porta de saída estará por aí, né? Com certeza. João, você tocou num ponto aqui fundamental, por que nós somos tão ruins nas narrativas? Como é que a gente vem perdendo essa esgrima de narrativa com os populistas há muito tempo, né? Nós não conseguimos transformar esse nosso discurso reformista, como isso vai transformar a vida das pessoas, como vai resgatar a esperança de um futuro melhor, né? Como isso vai criar igualdade de oportunidade. Nós não conseguimos criar essa narrativa. O que você, que é uma pessoa que, puxa vida, passou por esse processo eleitoral, está aí nessa batalha e concorda com esse diagnóstico, o que nós temos de fazer para construir essa narrativa, para mostrar como as reformas, sim, afetam e podem mudar drasticamente a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres? É.
Felipe, eu acho o seguinte, eu estou aprendendo nesse processo, né? Como você bem sabe, os demais aí, eu nunca fui político, e a gente vai aprendendo. E eu, sempre, como engenheiro, sempre tive um raciocínio muito objetivo e racional e lógico. E na política você vê que isso nem sempre funciona, né? As pessoas são movidas aí, especialmente ainda no Brasil, muito pela sensação, muito pelo sentimento, né? E eu acho que a gente acaba falando muito no meio e pouco no fim. Então, acho que a gente deveria mudar muito o nosso discurso, talvez deixar a questão das reformas de lado e falar mais do combate à pobreza, falar mais do legado que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? Então, acho que as reformas entram aí. Quer dizer, por exemplo, para mim, o combate à pobreza passa exatamente por a gente reverter tudo que foi feito no passado, né? Que ter uma economia mais aberta, ter uma simplificação tributária, capacitar as pessoas, especialmente com a educação básica de melhor qualidade. Então, acho que a gente tem que começar com o fim e depois introduzir o meio, né? É a mesma coisa do equilíbrio fiscal, quer dizer, a gente tem que deixar um legado, tanto do ponto de vista do meio ambiente quanto das contas públicas, razoável para as próximas gerações. Então, isso passa por uma responsabilidade fiscal. Então, acho que, acho que a gente tem que começar a falar mais dos fins e menos dos meios. Quer dizer, os meios são importantes, mas para um pedaço da população, não para todos, né? E no Brasil, infelizmente, associado a isso, acho que esse é um grande desafio que a gente tem como sociedade para 2022, é quebrar essa ideia de que a gente procura sempre um salvador da pátria, né? Então, os polos que a gente tem hoje, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são populistas que se vendem com esse discurso de que irão cuidar e resolver o problema das pessoas, quando a gente tem acompanhado que o Estado brasileiro atrapalha muito mais as pessoas do que ajuda, né? Então, acho que a tentativa é essa. Agora, uma coisa que eu sinto falta, e acho que é importante até a gente falar sobre isso, quer dizer, nós, formadores de opinião, independente ou não de termos participação política como candidatos, nós temos que nos envolver nesse debate, nós temos que participar, nós temos que fazer, vamos dizer, essa educação que as nossas lideranças, especialmente as políticas, não têm feito, né? As lideranças políticas, infelizmente, no Brasil, têm feito um processo de deseducação das pessoas, levando, e o Bolsonaro tem sido mestre nisso, a narrativa é o que vale, não são os fatos, né? Então, é sempre a construção de narrativas. E por isso, como sociedade, a gente avança muito pouco, né? Ficamos É reféns das narrativas e não dos fatos. É verdade. Ô, João, mas uma coisa impressionante que começou a surgir na pandemia, parece que a sociedade começou a se desiludir um pouco com os salvadores da pátria. A sociedade parece que começou a se mobilizar, entender que os reais problemas do Brasil nós vamos resolver nos mobilizando como sociedade civil e trabalhando em parceria com os governos, né? Então, esses programas todos em torno de suprimento de cestas básicas, respiradores, né? Você viu uma movimentação muito forte da sociedade civil com o governo, né? Isso parece que está caindo um pouco o poder da narrativa do salvador da pátria, né? E as pesquisas começam a mostrar isso, né? 54% do eleitorado não quer votar nem Lula nem Bolsonaro. Você acha que houve, sim, esse amadurecimento da sociedade civil durante o processo da pandemia e que isso vai afetar, sim, a adoção de critérios, vamos dizer assim, mais racionais para escolher o candidato à presidência da República? Eu entendo que sim, houve um avanço, acho que você citou bem esse exemplo da solidariedade, que foi muito forte aí na pandemia, e a outra coisa que a gente não pode esquecer são os fatos, né? O Brasil, na última década, aí, teve queda de 8% na renda per capita, né? A gente está ficando mais pobre, o Brasil está ficando mais endividado, mais velho e mais pobre, né? Perdendo aí a capacidade de crescimento com bônus demográfico. Então, a realidade acaba falando mais alto, e acho que isso está batendo na percepção das pessoas, né? Quando a gente começa a ver essa rejeição maior ao Bolsonaro, 50% das pessoas dizem que não acreditam em nada do que ele fala, né? Isso é impressionante para um presidente que está aí há 2 anos e pouco no mandato. Então, eu acho que está havendo essa percepção e isso vai se refletir de alguma forma nas urnas, né? Acho que houve um avanço nisso. Agora, a pergunta é: esse avanço já será suficiente para que a gente faça realmente essa mudança e crie aí um polo que acho que certamente vai ser um dos pontos aí do nosso bate-papo, que possa convergir esse desejo e viabilizar aí uma via no segundo turno? Muito provavelmente, na minha avaliação com o Lula, né, acho que é mais provável a gente ter
o Lula no segundo turno do que o Bolsonaro. Então, acho que esse que é a grande pergunta que temos hoje aí pela frente, né? Com certeza. Nós temos duas variáveis aí, como você falou. Primeiro, o Lula precisa derreter, e segundo, o centro precisa ter um candidato, né? Você participou desde o início da construção desse manifesto, que foi o primeiro passo, né, desses candidatos se reunirem em torno de uma proposta comum. Você acha que essa união do centro é algo factível? Ou seja, há essa maturidade de que, se nós dividirmos o centro, nós não vamos chegar a lugar algum e nós vamos deixar o poder na mão de Lula ou Bolsonaro? Você acha que esse argumento vai ser forte o suficiente para manter esse centro unido na virada do ano? Felipe, a avaliação que eu faço é o seguinte: eu acho que há essa percepção, mas eu não vejo essa união acontecendo no primeiro momento. Eu acho que ela vai acontecer mais à frente. Por quê? Porque, primeiro, tem uma característica hoje que é um nivelamento muito grande de todos os candidatos nas pesquisas, né? Eu brinco que é todo mundo com 4%, mais ou menos 2%. Então, isso já dificulta você canalizar para um único candidato. Segundo, você tem todas as questões partidárias, né? A gente tem acompanhado aí a complexidade, o PSDB, eu acho que é um bom exemplo, com eventualmente 3 ou 4 candidatos numa prévia e talvez nem lançando candidatos, né? Dentro desse conceito de que a candidatura à presidência da República é uma candidatura que demanda muitos recursos do partido, eventualmente eles preferem alocar isso na eleição de deputados federais, porque isso depois se retorna lá na frente em mais fundo partidário, em mais fundo eleitoral e nos governos locais. Então, tem toda essa discussão que vai existir. Então, acho que tem a característica, tem aí, acho que os fatores, tem as agendas pessoais, tem os times diferentes de definição das pessoas para serem candidatos, tem as questões partidárias. Então, eu imagino que a largada será com alguns candidatos. E a gente precisa afunilar isso no início do próximo ano. Agora, é importante que nessa largada existam pontos de convergência para que depois o apoio de um para outro não pareça uma coisa incoerente, né? Porque você tem que ter pontos de convergência nessa discussão, nessa colocação. E aí eu acho que é fundamental, depois acho que vale a pena a gente explorar um pouco isso, é a participação da sociedade civil na criação dessa plataforma do Centro Democrático, mesmo que não exista ainda um nome definido. Mas Uhum. se essa plataforma da sociedade civil conseguir trabalhar para mostrar o problema dos dois candidatos principais hoje, Lula e Bolsonaro, mostrar a necessidade de mudança, mostrar um projeto para o Brasil, ajudar no discurso, na divulgação, você pode ter, mais tarde, o candidato que vai estar usando essa plataforma, mas essa plataforma já vai sendo criada ao longo do tempo, né? Porque, assim, a minha preocupação é que eu, assim, fazendo uma imagem, quer dizer, eu vejo o Bolsonaro e o Lula meio que já numa corrida, cada um numa lancha, e os demais estão num caiaque remando. Quer dizer, se não tiver uma participação da sociedade civil para turbinar a andada dos demais, vai ser muito difícil, mesmo que haja uma união, quer dizer, só o somatório das intenções de votos não será suficiente. A gente precisa realmente montar um espírito de time, um espírito de equipe, para que isso funcione, que a gente tenha essa possibilidade de pôr alguém diferente no segundo turno, né? É, é verdade, João. E, aliás, aqui no CLP, nós acabamos de firmar uma parceria com o jornal Estado de São Paulo, e nós vamos criar uma espécie de primárias dos candidatos de centro. Então, nós vamos escolher 4, 5 temas a ser debatidos e realmente usar isso como uma plataforma para engajar a sociedade civil, conhecer melhor as ideias desses candidatos do Polo Democrático, e isso fazer, evidentemente, que haja esse mínimo denominador comum que una esses nomes de alguma forma, né? Acho que esse é um ponto importante. Agora, qual que é a estratégia do Novo, do seu partido, nessa eleição? Você já mencionou bem aqui que vários partidos grandes vão priorizar as suas eleições legislativas, né? E isso até ajuda a aglutinar o centro, porque eles querem apoiar um candidato do centro, mas não quer que o candidato do centro seja da legenda dele, para não sorver dinheiro que poderia ir para as eleições regionais e legislativas. Qual vai ser a estratégia do Novo nessa eleição? O Novo vai lançar candidato ou vai também priorizar a construção de bancadas? O Felipe, quer dizer, a ideia do partido, pelo que eu não tenho participado hoje do dia a dia das decisões,
Hoje o Novo muitas vezes tem sido questionado porque, apesar do partido ter se declarado oposição ao governo Bolsonaro, a bancada se colocou como uma linha mais independente, né? E como a gente fez isso na minha avaliação tardiamente, somente agora em 2021, a gente acabou tendo alguns quadros do Novo que entraram ao longo do ano de 2020 que têm um alinhamento maior com o governo Bolsonaro, né? Eu, inclusive, estava vendo aqui agora, até fiquei feliz, porque a capitã Cloroquina, aquela que vai dar um depoimento lá, era afiliada do Novo. E ela se desfiliou há uns 2 meses, estava dizendo que um dos motivos que ela se desfiliou é porque eu tenho apoiado o impeachment. Eu falei, bom, meu apoio ao impeachment pelo menos já não foi em vão. Mas, então, assim, mas voltando, quer dizer, o que, que o Novo está pensando? Ele vai lançar um edital para buscar uma candidatura à presidência da República, e também ao governo de alguns estados, né? Mas o objetivo principal, obviamente, é uma bancada no Congresso, porque dentro daquilo que a gente falou, precisamos fazer as reformas e as reformas serão feitas no Congresso. Eles estão conversando comigo, que a ideia é que eu saísse, então eu vou receber esse convite. É uma coisa que tem que pensar profundamente, porque isso é um problema que a gente tem que mudar na política brasileira, né? Você ser candidato é um ônus muito grande, porque as pessoas transferem todas as demandas para aquele que se torna candidato. Então, no momento que você se torna candidato, você passa a ser, primeiro, alvo, nesse momento atual, de crítica dos dois lados, né? Você passa a ter uma exposição familiar, financeira, pessoal muito elevada. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda é acostumada a cobrar daqueles que estão se candidatando. O que é natural, obviamente, mas você também precisa dar um apoio para os candidatos, né? Então, não é uma decisão fácil. Você acho que pensou aí em 18 sair, você sabe como é que esse é um processo. Então, é o seguinte, a minha preocupação, então, acho que o Novo vai lançar, vai ter essa demanda, mas eu acho muito importante, aí, especificamente no caso do Novo, nós voltarmos a ter um partido com um pouco mais de unidade em relação à avaliação do governo. Eu acho que a avaliação, a minha pessoalmente, é muito ruim em relação ao governo Bolsonaro, e acho que a gente deveria migrar de uma linha de independência para uma linha de oposição clara, e, se possível, com a defesa do impeachment. Não porque o impeachment possa sair, mas eu acho que o impeachment é fundamental para uma marcação de posição em relação ao antagonismo que a gente quer ter ao governo, né? Então, e por todos os crimes de responsabilidade cometidos, né? Então, o Novo, então, resumindo, terá sim uma candidatura à presidência, muito provavelmente, candidatura a majoritária em alguns estados, onde a gente tem uma presença mais forte, mas o foco será a bancada. Agora, a dificuldade toda nesse processo, como sempre, dentro do que, e até por ser um partido novo, é trazer gente qualificada para nos representar, né? Acho que o partido preza muito a questão da imagem, da qualidade. Então, assim, trazer pessoas qualificadas que possam ajudar no debate e que, se eleitas, possam fazer uma boa gestão, não sendo apenas bons candidatos, mas sendo também bons mandatários, esse acho que é a grande dificuldade que a gente ainda enfrenta na política brasileira, né? Então, o caminho vai ser por aí. Agora, eu tenho conversado com eles, porque em 18 a gente tinha uma estratégia muito clara, que era tornar o Novo mais conhecido. Eu, pessoalmente, entendo que a nossa estratégia para 2022, prioritariamente, tem que ser ajudar o Brasil a construir uma terceira via. Então, essa deve ser a prioridade do partido. Se em algum momento se entender que existe alguém que compartilha com boa parte das ideias do partido e essa pessoa tem condição de enfrentar os dois, eu acho que ele deveria fazer esse apoio, descartando uma candidatura única, né? Mas, assim, essa é uma visão minha, isso não é um ponto ainda definido pelo partido, mas é algo que eu defenderia, porque eu acho que no momento do país essa é a agenda principal. Ô, João, você mencionou duas coisas aqui importantes. Primeiro, você defende o impeachment. Você acha que a questão do impeachment, até como uma estratégia de desgastar mais o governo, colar a responsabilização de atitudes do presidente da República que foram absolutamente nefastas à nação, que esse é um processo legítimo e importante. Você acha que tem clima hoje para avançarmos com a discussão do impeachment?
Bom, eu sempre defendia, quer dizer, sempre defendia, eu defendo há mais ou menos um ano por dois motivos. Tinha um motivo interno, que era buscar dar unidade ao partido vamos dizer, fazer uma seleção daqueles que eram muito favoráveis ao governo Bolsonaro. Então, eu fazia isso porque eu achava que isso poderia ajudar a trazer uma unidade de volta ao novo. E o segundo é porque, avaliando os crimes de responsabilidade, ele de fato cometeu, né? Eu entendo que o clima político está aumentando. Tanto é que a gente teve recentemente uma pesquisa aí da Folha, semana passada, que mostrava que 49% dos brasileiros já admitiam, já eram favoráveis ao impeachment, contra 46% que eram contra. E esse número era o inverso há um tempo atrás, né? Então, acho que essa questão da CPI, essa exposição dos fatos, que, na verdade, não muda muito do que a gente já sabia, mas de forma concentrada e colocada ali tão às claras, traz uma leitura melhor. E acho que o processo é um processo educativo, de mostrar para as pessoas o que foi feito de errado. E o discurso de que o impeachment para o Brasil e que é um problema, eu não compro muito isso, porque nas experiências recentes que nós tivemos, o processo pós-impeachment foi até uma época boa para o Brasil, de mudanças. Quer dizer, o que tem parado o Brasil é a incapacidade do presidente de governar e as prioridades erradas. Agora, dado esse esquema todo que existe hoje, a gente teve conhecimento esses últimos dias, por exemplo, desse esquema todo das emendas, né? Dos recursos aí do orçamento fictício. Quer dizer, todo esse processo acaba bloqueando e barrando, do ponto de vista prático, o impeachment. Mas eu acho que a tese é importante porque ela desgasta o presidente, e deixa claro para as pessoas o que foi feito de errado, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, né, nós temos hoje dois candidatos à presidência, que são os dois principais, um que deveria ser, do ponto de vista jurídico, objeto de impeachment mesmo, que é o Bolsonaro, e o Lula, que teve um julgamento anulado por questões processuais, mas não deixou de cometer os crimes, né? Então, a gente hoje tem, do ponto de vista jurídico, deveria ter, pelo menos alguma argumentação para bloquear essas duas candidaturas, né? Que são as majoritárias, mas provavelmente isso não ocorrerá. João, e uma outra questão, que é outro segundo ponto que você tocou, essa capacidade do Partido Novo em ajudar a aglutinar o centro. O Partido Novo sempre teve uma posição muito radical, até no certo sentido, de não fazer aliança, não formar aliança. O partido vai rever esse conceito agora em 2022? E eu entendo que sim, quer dizer, o estatuto do partido, inclusive, prevê que a gente possa fazer coligação. No primeiro momento, acho que era razoável ter um posicionamento mais claro, porque nós estávamos muito no início formando a imagem da instituição. Então, era fundamental você mostrar que tinha algo diferente. Mas eu acho que é o seguinte, sem perder os nossos princípios e valores, mas entendendo o momento do país, é razoável que você tenha uma flexibilização. E óbvio que, nesse momento, o pêndulo andou muito para o lado da polarização, do desgaste, da falta de debate. E ele precisa necessariamente, na minha avaliação, andar para o lado do diálogo, da serenidade, das conversas, né? De você ceder em alguns pontos, esperar que o outro ceda também, dia da construção. Acho que é um momento de transição e acho que todos terão que abrir mão de alguma coisa para a gente sair de um quadro, para mim, que é muito ruim, que pode condenar o Brasil a mais 10 anos de atraso. E eu me preocupo muito com os dois cenários, tanto do Bolsonaro, que é continuamente atenta contra as instituições democráticas e busca enfraquecer o Estado de Direito, quanto ao Lula, que o PT tinha claramente um plano de perpetuação no poder, e que saiu, e provavelmente, não tendo reconhecido os erros que cometeu, eu tenho receio de que ele volte agora e trate de se blindar para que, de fato, esse plano de perpetuação no poder dure mais tempo do que durou, porque eles erraram quando colocaram a Dilma, né? Então, assim, acho que os dois são dois sistemas que, no meu entender, as duas opções são duas opções que podem nos reduzir a nossa liberdade e enfraquecer a nossa democracia, né? Então, não é só uma questão de reformas do ponto de vista econômico, mas sim do ponto de vista da liberdade das pessoas e do regime democrático, né? É. João, você que está fazendo parte desse grupo do centro, quase todos os candidatos desse centro democrático já participaram aqui do nosso Café com o CLP,
e nós sentimos uma atitude muito cívica de todos eles, inclusive sua, no sentido, se eu tiver que abrir mão em nome de um nome, eu farei isso, porque nós temos de manter o Brasil unido, assim. É, você acha que essa atitude, que ela é fundamental para termos uma candidatura competitiva, vai se perpetuar ao longo desse processo da viabilidade política, ou quando começar os reais embates políticos, os desgastes vão fazer com que as diferenças comecem a surgir e essa união à frente vai ser difícil? Como você vê esse processo? Felipe, eu acredito que, nesse primeiro momento, eu acho que vários dos pré-candidatos têm ainda uma primeira etapa, que é essa discussão partidária, né? Então, essa definição, isso é verdade, por exemplo, para citar 3 casos aí que estão muito claros, acho que isso é verdade no DEM, isso é verdade no PSDB, isso é verdade no Novo, então acho que terá esse processo. A gente tem alguns outros candidatos que não têm partido, que eu acho que estão num processo de definição se sairão candidatos ou não, né? A gente tem aí o Moro e o Huck nesse cenário, acho que alguns já um pouco já se definindo. Então, acho que a gente terá uma primeira etapa, essa definição. A segunda etapa, que me parece que irá acontecer, é esses nomes se lançarem. O que eu não acho ruim, eu acho bom, Sim. porque é mais gente trabalhando contra Lula e Bolsonaro, é mais gente divulgando ideias, é mais gente deixando a população alerta, eu acredito, e aí é uma aposta ainda, né, mas eu acredito que no terceiro momento haverá sim uma união. Não sei se de todos, mas de boa parte, porque vai estar claro que é a única forma viável. Eu não vejo nenhum desses crescendo e já suplantando o Bolsonaro muito rapidamente. É difícil. O Bolsonaro pode ter alguma pequena recuperação, pelo menos uma estabilidade com a economia se estabilizando. A gente está vendo isso, né? Preço de commodities, a atividade voltando um pouco, a vacinação de uma forma ou outra vai avançar. Então, eu acho que vai haver essa consciência, até pela necessidade de união. E aí sim eu entendo que possa sim haver esse sentido mais amplo de trabalhar pelo Brasil e abrirem mão das candidaturas. Eu aposto nisso, né? Pelo menos das conversas que eu tenho tido com a maioria deles, eu aposto que esse será o caminho. E é muito importante o que você falou, ocupar o espaço. Acho que vocês, todos candidatos agora, precisam ocupar o espaço, discutir propostas, tal, porque senão fica só esse Lula, Bolsonaro, e isso é muito ruim. Parece que só existem essas duas opções na mesa, né? Acho que esse é É, o E, o, fator. e um fato interessante é que isso é o que a gente está acompanhando, não é novidade, mas assim, a rejeição a um alimenta o outro, né? Então, enquanto não tem uma terceira opção, a rejeição de um candidato fica exatamente alimentando o outro e vice-versa. Então, eles vivem dessa polarização, o que faz com que ainda dê uma vantagem maior aos dois, né? Mas assim, é um processo que eu entendo que é possível, sim, se buscar. Não vai ser fácil. Agora, por isso é fundamental, isso que eu tenho dito, quer dizer, a gente ter a sociedade, movimentos como esse que você falou, de juntar com o Estadão e fazer, porque nós precisamos dar viabilidade, nós precisamos dar plataforma para esses candidatos. A opção da sociedade agora, ou de grupos que estão se organizando, eu entendo que não precisa haver uma opção agora para um determinado candidato. A opção agora tem que ser nem Lula, nem Bolsonaro, e ajudar esses a se viabilizarem. E aí o mérito de cada um, o trabalho de cada um, a defesa das ideias de cada um e a vontade popular vai definir mais à frente quem deve ser o mais qualificado, o com maior viabilidade eleitoral, maior capacidade de entrega, e aí uma definição mais natural, né? Boa, João. Um prazer aqui conversar com você e sentir essa brisa de otimismo, assim, que dá para construirmos o centro, temos uma estratégia para discutir propostas e, mais importante, temos uma estratégia também de continuar a desgastar o governo, que é fundamental para essa candidatura de centro florescer, né? E essa atitude que eu chamo de maturidade do novo também, em abrir mão mais à frente, se for preciso, né, para aglutinar esse centro, o que mostra que nada como o exercício do poder para amadurecer todos aqueles que participam do jogo. Muito obrigado, João. É isso, um prazer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, muito obrigado a todos vocês que participaram desse mais um café da manhã do nosso CLP. E teremos novidades em breve. Vamos convidar ainda mais 2
possíveis pré-candidatos ao centro. Falta convidar o Ciro Gomes, que nós estamos trabalhando aqui, e outro nome é o Rodrigo Pacheco. Acho que são 2 nomes importantes também para participarem dessas conversas conosco aqui. Então, agradeço a participação de todos, um bom dia a todos e até o próximo Café com o CLP.